Estão, Bem, professor, estão me vendo e me ouvindo? estamos Sim, vendo. estamos sim. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda à nossa live. Muito obrigada. Bom, então eu já vou começar aqui, né, apresentando nossa convidada de honra, a professora Ana Silvia Dagnoni. Né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. É sempre muito bom ter pessoas de referência como a senhora próximos de nós e muito conveniente também para um assunto de tanta relevância que nós trouxemos hoje aqui, né, na qual a professora tem aí muito a contribuir conosco, né? Professora que é formada pela Universidade Estadual de Londrina, tem um mestrado e doutorado pela mesma universidade, né, professora? E tem aí uma vasta experiência e uma contribuição muito grande, tanto na área da docência, quanto também na produção técnico-científica e de doenças transmitidas por vetores, né? Que é o nosso tema de hoje, a babesiose. Né? Então, eu venho aqui em nome da Bioclin agradecer sua participação, professora, né? Para a nossa discussão aí sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Eu agradeço a Bioclean, né? E especialmente a vocês dois pelo convite. E estamos aí. Muito bom. E quem está aqui comigo também é o Otávio Valério, que é o nosso gerente de pesquisa e desenvolvimento aqui da parte veterinária, também veterinário, meu colega aqui dentro, e também tem uma vasta experiência com a parte de doença infecciosa, né, Otávio? Que é uma discussão muito interessante, na qual a gente tem aí uma contribuição sua muito importante também dentro da produção técnico-científica de doenças infecciosas e principalmente de doenças transmitidas aí por vetores que envolvem o nosso tema de hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço a professora por ter aceitado esse convite, contribuir com a gente. Eu tenho uma enorme admiração por ela, né? Principalmente por compartilhar esse amor pela infectologia. Então, a gente se identifica nesse sentido. Obrigado, é uma honra ter a senhora aqui com a Muito gente, viu? obrigada a vocês, meninos. Então, vamos lá, professora. Vamos começar o nosso tema de hoje Vamos lá. falando um pouco sobre a babesiose em si. Né? O que é a babesiose? Qual que é a relevância dessa doença aí para os cães do nosso território aí para o Brasil? Bom, vamos lá. A babesiose, eu sempre falo que ela é uma doença esquecida, né? Mas ela é tão importante quanto os outros hemoparasitas, protozoários ou não, né? Porque elas têm um vetor carrapato em comum. Então, ela muitas vezes ela é colocada em segundo plano e quando ela vem, principalmente em co-infecções com Ehrlichia, com hepatozon ou até mesmo com uma leishmania, aí ela passa a ser até um pouquinho mais lembrada, tá? Então, ela é uma doença que ainda, para os médicos veterinários, ela não é dada a sua devida importância, digamos assim. Esse protozoário, né? Não sei se eu continuo a tua pergunta, mas só para relembrar quem estiver ouvindo a gente, ele é transmitido pela picada do carrapato Rhipicephalus, né? Nós hoje, atualmente, dividimos o Rhipicephalus para o nosso Brasil, aparentemente, né? Quase todo o território brasileiro, o Rhipicephalus linea, e um pouquinho mais ao sul ele ficou como o Rhipicephalus sanguíneo propriamente dito, mas tudo Rhipicephalus, né? E ele é o vetor importante para a maioria das hemoparasitoses ou doenças transmitidas por carrapato. Então, a grande maioria dos cães, né, no Brasil são parasitados por Rhipicephalus. E esse protozoário, ele tem uma importância porque ele costuma causar uma anemia que pode não ser tão grave. Então, muitas vezes, o clínico não pensa na babésia como infecção primária ou infecção secundária, né, colaboradora para um agravamento, porque a babésia que nós temos no Brasil, nós chamávamos, né, de Babesia canis vogeli, agora nós chamamos, a gente tirou esse canis, né, porque nós tínhamos a Babesia canis canis, a canis rossi e a canis vogeli, né, é como se fosse uma subespécie o terceiro nome.
e agora a gente passou a utilizar como Babesia vogeli somente, né? Ela é uma grande babésia e ela causa uma anemia hemolítica muito importante. E junto com essa anemia hemolítica da babesiose, uma série de transtornos vão acontecendo que a gente pode falar mais para frente. Então, é uma doença que precisa ser pensada assim. Perfeito. E eu achei muito interessante uma colocação sua, professora, que aí eu vou até passar a bola aqui para o Otávio, né, que é uma dúvida que muitas pessoas trazem. Né? Assim, mas pega só a Canis vogeli, né? O que é a Canis vogeli? Quais são essas espécies das quais a gente hoje fala de espécie? Essa nomenclatura teve uma mudança, né? Então, isso tem chamado muita atenção. Você pode falar um pouquinho mais para a gente, Otávio, sobre isso? Eu acho que foi extremamente pertinente a professora ter puxado essa questão da nomenclatura, porque a gente observa muito ainda uma confusão na cabeça dos veterinários em relação ao nome, né? Eu vejo muitas pessoas referenciando Babesia canis, né? Babesia canis. Isso pode ser até um grande problema, né? Porque quando a pessoa solicita no laboratório algum teste para Babesia canis, na verdade, ela está contemplando uma espécie que não é prevalente aqui no Brasil. E aí ela vai ter um resultado equivocado, né? Muito provavelmente um resultado negativo, e que, por uma questão de nomenclatura, né, vai complicar a condição diagnóstica dela. Então, é extremamente importante, né, a gente ter o conhecimento de que a espécie prevalente no Brasil é a Babesia vogeli. Dentre o universo das babésias de cães, né, que a gente tem as pequenas também, né, professora? A Isso, a Gibsoni. Gibsoni, isso. A vogeli até parece ser a menos perigosa de todas, né, mas o que a gente observa aqui no Brasil é que ela causa, sim, um dano massivo e que muitas das vezes passa como inesquecida mesmo, o diagnóstico desapercebido, porque talvez muitos dos clínicos fiquem focados na erliquiose, Na em outros. plasmose, exato. Exato. E assim, seria interessante, eu não sei se agora a gente já fala nisso, ou se vocês me puxam daqui a pouco, a gente lembrar como que acontece essa anemia hemolítica e por que a babésia pode sim matar. E se ela vem junto com a erlíquia, aí ela grava o quadro de anemia. Então, eu até brinco com os clínicos que trabalham aqui com a gente, que assim, se a anemia não está tão severa, provavelmente é só erlíquia. Se já está mais chata, mais feio, mais grave, deve ter uma colaboradora aí que deve ser a babésia. Então, a gente brinca, né? Por quê? Porque geralmente a erlíquia também pode causar uma anemia leve, mas quem causa aquela anemia mais severa pode ser a babésia. Então, se a nossa babésia brasileira, que era a Canis vogeli, agora é só vogeli, ela é menos patogênica que a irmã africana, né, que é a Canis rossi, ou com a irmã americana, que é a Canis canis, tudo bem. Mas lembrem-se que alguns animais vão fazer forma grave. E é isso que é importante. Ah, a babésia não é nada. Não, ela é muito importante. E se a gente tem um país que está extremamente infestado por carrapato, vetor, e o mesmo vetor de Ehrlich de babésia, a babésia vai ter que ser diagnosticada assim. Isso é muito importante. Essa questão que a professora puxou é um aspecto tão relevante que quando a gente pensa, quando a gente fala do carrapato, do ricéfalos sanguíneos, eu já imagino assim, que na cabeça de muitas pessoas, a gente imagina um ambiente rural, né? Aquele ambiente, às vezes, onde a pessoa tem que ter acesso a um parque para essa infecção acontecer. E essa não é necessariamente a realidade. Né? O Exato. ricéfalos, ele é um carrapato urbano. Né? Assim como o homem, ele se adaptou à realidade nossa de viver em prédios, de viver em ambientes fechados ali, onde a gente consegue, inclusive, mudar essa chave. Né? É algo que a gente precisa mudar a chave na cabeça do tutor, né? Do veterinário, que doença transmitida por carrapato não é só quem leva o animal no parque, aquele animal que fica dentro do ambiente onde às vezes o vizinho trouxe um carrapato ali para perto, ele vai se multiplicar e se ele tiver o potencial de transmitir ali, né, a gente tem todas as oportunidades em mãos para aquela doença acontecer. Né? E é importante a professora ter focado nessa questão das co-infecções, que é aí que a gente vê o nosso colega reclamando que a doxiciclina não resolveu.
não resolveu, que de repente a Erlíquia está resistente à doxiciclina. A gente ouve falar muito isso, né? Exato. E até vi alguns estudos já que destacam muito isso, né? O percentual de co-infecções de hemoparasitose, ele é muito alto. É Então, eu muito acho sim, pessoal, alto. melhor sobre isso, acho que é bem interessante para a gente falar. Bom, então outra coisa importante, já que você falou de co-infecções, é lembrar que Babés é um protozoário e ele vai ser tratado com uma droga antiprotozoárica. Tá? Existem até algumas exceções, alguns antibióticos atípicos que têm ação contra protozoário, né? A gente sabe hoje que não é 100% drogas antiprotozoáricas que vão combater alguns protozoários, mas a babésia, sim, né? Ela tem uma excelente resposta, por exemplo, com dipropionato de midocarb, que é o imizol, né? O famoso imizol, o nome comercial. E quando você trabalha com Ehrlichia, você vai entrar com drogas antibacterianas. A Ehrlichia responde com um antibiótico, né? Principalmente as tetraciclinas e as tetraciclinas sintéticas, por exemplo, a doxiciclina. Então, são dois parasitas diferentes, um é bactéria e o outro é protozoário, e ambos têm tratamentos diferentes, né? Então, olha a importância do diagnóstico. Então, essa melhora que você comentou, Otávio, de repente é porque a babésia está lá tomando conta e a Ehrlichia sendo tratada. Mas você tem um segundo parasita, né? Porque as pessoas chegaram a me perguntar, você acha que vale a pena ter o teste de babésia? Eu falei, claro que vale, né? Tem exceções? Tem, que nós vamos falar na sequência. De casos onde não há necessidade de fazer o diagnóstico. Mas em casos onde o paciente não responde ou tem uma anemia mais severa, eu acho sim muito importante testar também para babésia. E, professora, sobre o mecanismo de anemia, a gente sabe, né, que tem-se o quadro de anemia hemolítica na babesiose, mas eu acho que é interessante a gente destrinchar um pouco essa patogenia do protozoário, porque tem algumas situações, algumas etapas da doença que o protozoário não fica tão evidente na circulação, né? Sim. Bom, então vamos discorrer como que acontece a anemia, de uma forma bem simplificada para não ficar aquela coisa, né, de aula. Vamos lá. Então, essa anemia da babésia, nós chamamos de anemia intravascular, né? Então, acontece dentro do vaso sanguíneo. Então, as hemácias que estão parasitadas com essa babésia vão sofrer uma ruptura, né? Então, dentro do vaso, para liberar os merozoítos, que são as pequenas estruturas de babésia que se multiplicaram dentro dessa célula parasitada, infectada, né? Para irem para outras células. Quando essa hemólise acontece, tudo que está dentro da célula vai para o sangue. Então, o sangue começa a ficar, entre aspas, sujo. Sujo com resto de hemácia, com parede de hemácia, com organelas de hemácia, com proteínas, né? E essa sujeira, se acontecer em grande quantidade, essa hemólise, o sangue vai ficar hiperviscoso. Então, a gente chama de sangue sujo, sangue grosso, né? Então, num caso mais severo de babésia, essa hiperviscosidade acontecendo em grande quantidade vai levar a aderências de plaquetas, a vasculite. Então, eu começo a ter uma diminuição de plaquetas também, né? Então, olha mais um diferencial para a babésia, que a gente fala, diminuição de plaquetas é Ehrlichia, né? O pessoal fala, tem plaqueta baixa, trata com doxy. Não, a babésia também dá baixa de plaquetas. Não tanto quanto a Ehrlichia, né? E essa baixa de plaquetas num animal severamente afetado, tipo um velhinho ou muito novinho, a babésia pode matar por trombocitopenia e coagulação intravascular disseminada, porque um monte de células quebradas pelo corpo todo, plaquetas aderindo e diminuindo a sua contagem e formando trombos. Então, coagulação intravascular disseminada é uma causa de óbito por babésia grave. Também forma imunocomplexos, esses imunocomplexos, né, antígeno, anticorpo, depositando em rins, não é tão grave como na Ehrlichia, mas pode acontecer uma glomerulopatia por deposição de complexos imunes. A própria anemia vai acontecer com um pouquinho de icterícia, não é uma icterícia tão grave, mas também vai formar pigmentos no sangue. Então, a hemoglobina da hemácia no sangue, né, fazendo produzir um pouquinho de pigmento, então o animal tem uma icterícia leve. Esse pigmento também sai na urina, então é um animal que também tem uma urina que pode sair com cor diferente, né, por hemoglobinúria.
Então, uma série de eventos estão acontecendo, não é uma simples célula que que está sendo lisada, né? Um monte de mecanismos estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso é importante o clínico lembrar, porque eu vejo no meu dia a dia que a maioria das pessoas subestima a babésia, e ela não deve ser subestimada, não. Ela é terrível. Ela é. Vou aproveitar para puxar um gancho. Em tudo isso que a professora falou, fala um pouquinho mais, dentro dessa patogenia, o que aquele tutor que está com um cãozinho em casa, ou às vezes aquele veterinário que vai receber um cão, quais são os sinais clínicos que podem gerar ali para ele um indicador aí dessa infecção por babésia? Quais seriam esses sinais clínicos que estariam envolvidos, além desses achados aí que a professora já citou? Bom, vamos lembrar, então, que a babésia, né, Vogelii, ela não é tão patogênica. Então, no animal menos, com uma clínica um pouco menos grave, pode ter febre leve, começar a ficar anêmico, e às vezes essa anemia vai ser, né, demonstrada para o tutor como uma mucosa ocular, uma mucosa oral um pouquinho menos rosa, né? Pode ser que o tutor não perceba esse tipo de sinal, mas vê que o animal não quer comer direito, porque teve mal-estar por causa da febrezinha, né? Da anemia, então da fraqueza, então não quer brincar. Mas geralmente quem vai perceber com mais afinco, com mais acurácia, digamos assim, é o veterinário, né? Que vai descobrir que o animal está tendo uma febre, que pode não ser tão alta, mas que está em quadro febril, né? E anemia também. Esses animais que estão na fase aguda da doença, eles podem ter febre mais alta e muitas vezes, se eles são levados ao veterinário nessa fase, o veterinário vai ter a disponibilidade de fazer um teste rápido, fazer um hemograma e poder encontrar já achados de anticorpos e de antígenos, se alguns dias já se passaram. Isso a gente fala na sequência, né? Mas muitas vezes a babésia vai poder ser encontrada no esfregaço de sangue, tá? Nessa fase das 2, 3 primeiras semanas, onde eu tenho febre mais alta e uma hemólise mais intensa, né? Sim, sim, essa pontuação que a senhora colocou, assim, nesse momento, é algo que a gente discute muito, né, Otávio? Assim, existem diversas ferramentas que a gente pode usar, mas se a gente não souber em que momento utilizar ela, né, a gente vai estar, às vezes, perdendo o foco do que a gente está procurando, porque a possibilidade da resposta que eu vou obter daquele ensaio não se precisa é muito grande, né? Então, eu acho que agora o nosso gancho seria os métodos de diagnóstico. O que eu tenho hoje, né, para fazer o diagnóstico de babésia? O que o veterinário pode utilizar aí para poder auxiliá-lo? Porque, bem como a gente colocou antes, a babésia pode trazer diversos sinais aí que podem estar muito próximos à elícia, né? Às vezes, em questão de co-infecção, eu posso estar ali junto com uma leishmania, que aqui no Brasil também é muito frequente. O que eu posso estar abrindo mão ali, posso estar optando por pedir no laboratório ou mesmo durante o atendimento para fazer esse diagnóstico? Você quer começar, Otávio? Eu acho que, só complementando, então, acho que falar dentro do diagnóstico, a gente tem que falar também não só dos métodos que estão disponíveis hoje para serem utilizados, mas o momento em que eles devem ser utilizados, Exato. É a tipo chave. que a gente deve esperar, porque muitas das vezes, dependendo da fase ali do processo infeccioso, alguns métodos eles podem ter sensibilidade suficiente para detectar, outras vezes não. Então, eu acho que mais importante do que falar sobre os métodos é dar uma ideia de que talvez o processo diagnóstico de babésia seja um diagnóstico complementar, que a gente talvez tenha que associar alguns métodos para realmente fechar, né? Mas por isso foi tão interessante a gente começar a falar de patogenia, que eu acho que sabendo o caminho que o parasita percorre, como ele se comporta no animal infectado, é o gancho principal para a gente começar a falar de diagnóstico. Então, vou deixar a professora conduzir para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Então, eu vou começar falando com uma coisa que eu falo bastante nas aulas, às vezes até comento em palestras, que é o seguinte: não existe exame ruim, existe a hora errada. Essa é a chave. Então, se a gente tem um animal recém-infectado, né, em 1, 2 semanas de infecção, tendo já alguma hemólise,
hemólise, pico febril. Esse parasita está andando ainda no sangue, né? A gente fala que está em babesemia ou, né, parasitemia. Esse parasita tem que ser procurado em esfregaço de sangue, em PCR de sangue, né? Porque são exames diretos que vão diretamente encontrar o parasita na sua começo de habitação nesse indivíduo parasitado, nesse cão. Com o passar dos dias, né? A gente sabe, por exemplo, que IgM e IgG são dois anticorpos que são produzidos contra a maioria dos patógenos hemoparasitas, né? Mas que são produzidos em diferentes fases do tempo dessa doença, da linha do tempo, né? Então, inicialmente a gente tem a IgM, que é uma imunoglobulina que vem rapidinho e vai rapidinho. Eu brinco que ela vem, dá uma olhada, ajuda um pouquinho e vai embora, né? E na sequência vem a IgG, que é uma imunoglobulina que vem um pouquinho mais nos dias, né? 7, 10, às vezes até 14 dias do contato, mas ela dura muito mais, né? Então, de acordo com a fase que o animal se encontra, a gente tem ferramentas diferentes. Então, numa fase inicial, febril, aguda, uma, 2 semanas, a gente vai procurar o agente, o antígeno. Então, a gente vai em esfregaço de sangue, a gente vai em PCR do sangue. E passou-se alguns dias a mais, 7, 10, 14 dias, aí a gente pode já ter certeza que a IgG, né, a IgM, desculpa, já está lá presente, né? Então, a IgG, ela vem com mais dias do processo. Então, isso é importante também. Então, às vezes, um animal tem negativo nos primeiros dias do atendimento, né? E na semana seguinte ele se torna positivo, tá? Da mesma forma, a gente tem um parentes que são contactantes sadios. Isso pode acontecer como acontece com a Ehrlichia, né? Então, eu vou procurar antígeno no início da doença e nas semanas seguintes eu vou procurar anticorpo. Então, essa é. Mas nada impede que os dois possam ser feitos no mesmo dia, mesmo porque a gente não tem essa certeza de quais dias foi o início da doença. A gente não tem um cão falando, eu entrei em contato com o carrapato há 2 semanas e, né? Então, essa informação a gente não tem. E o tutor se atrapalha, né? E nós tivemos um cão esses dias que o tutor afirmou que nunca teve carrapato. Mas ela tem leite, né? Eu trato ela para leite, e a gente viu que ela estava sem a coleira. E aí eu falei para ela, olha, essa trombocitopenia não é da leite, a leite está sob controle. Vamos fazer um teste rápido, né, para babésia, para Ehrlichia, e tinha dado para Ehrlichia. Ela falou, mas ela não teve carrapato, mas o vizinho perdeu o cachorro com a doença do carrapato. Falei, então o carrapato veio. Ele não existe doença sem o vetor, né? Então provavelmente veio, picou, um dia, 2 picando, ela não viu, não fez a inspeção, ele caiu, porque eles ficam algumas horas e dias picando e saem do animal. Então esse animal pegou a doença, ela não vem do ar, né? Ela vem pelo vetor. Então, isso acontece com todas as doenças transmitidas por vetor. O vetor jura que não teve carrapato, mas se teve anticorpo ou achou ela, ela entrou. Agora, interpretar essa positividade que é muito importante. Então, vamos lá. Então, o animal que tem a clínica da doença, que está febril, que tem anemia e deu positivo, sim, provavelmente esse anticorpo é em resposta ao agente lá, induzindo resposta. Agora, se é um animal clinicamente sadio, não tem emagrecimento e tem positividade, aí a gente tem que sentar e ver quais são os achados que vão me dar uma clínica, vou ou não vou tratar. Por quê? Da mesma forma que a Ehrlichia, a babésia é quase endêmica no nosso país. Então, muitas pessoas falam, mas ela é endêmica. Como que eu vou interpretar o exame? Associando a outros exames e a clínica, né? Agora, se tem anticorpo, a doença entrou. Se ela ainda está lá dentro, aí você, como clínico, que vai interpretar com os achados. Achados de ultrassom, achados de exames de sangue, achados clínicos referentes às informações do tutor, está perdendo peso, está mais cansado, aí a gente vai associando. Então, na fase aguda, é mais fácil, né? Porque o animal tem a clínica óbvia. Agora, existem os animais que são os portadores assintomáticos. E aí, cabe ao clínico pensar, vai ou não tratar, né? Então, essa é a grande dúvida que eu acredito dos clínicos com relação a
presença ou não de positividade no exame. Mas essa dúvida nós temos com a Erlíquia também, né? Então, interpretar e somar achados. Perfeito. Faltou alguma coisa que eu Eu, precise falar? eu já pensei em uma coisa a mais, que a professora começou falando de sorologia, né? A gente tem a possibilidade de fazer o esfregaço para encontrar o parasita, Isso. né? É uma coisa que eu sempre penso assim, o teste positivo, ele indica que na sorologia o animal teve contato e quando eu vejo ele em lâmina, significa que ele está lá. Agora, se eu tenho negativo, a chance de eu falar assim, olha, ou ele ainda não produziu o anticorpo, ou ele ainda não apareceu para mim na lâmina. E Né? a lâmina também é difícil, desculpa te interromper. E a lâmina nem sempre a gente vai achar, tá? A Exato. parasitemia, mesmo em fase aguda, febril, intensa, que o parasita está se multiplicando horrores no sangue, muitas vezes a gente não acha, da mesma forma que a companheira Erlíquia, né? Então, às vezes você não encontra. É um pouco mais fácil. Antigamente a gente falava que era mais fácil achar babésia que Erlíquia. Eu hoje tenho achado muito mais Erlíquia no esfregaço do que babésia, tá? Ela é menos grave? É, mas eu tenho que tratar se tiver positividade sim e clínica sim, tá? Não tem como fugir disso. É importante essa pontuação, porque é muito frequente que as pessoas comparem os métodos, né? Essa comparação entre métodos, ela é algo que acontece com muita frequência. Dentro da clínica veterinária, mas a sorologia deu positivo, mas no esfregaço deu negativo, né? Mas a gente sabe que é muito comum não encontrar, né, no esfregaço. Por isso eu comentei, falei assim, olha, se eu encontrei no esfregaço, nossa, muito bom, encontrei. Agora, se eu não encontrei, eu não posso ter certeza que ele não está lá. Né? É uma agulha no palheiro. E outra ferramenta que é muito comparada é a PCR. Né? A PCR, dentro da clínica, muitas vezes é tida como soberana, né? Comparado com a sorologia. E aí eu vou puxar a bola para você, Otávio. Como que a gente coloca, por exemplo, esse posicionamento da PCR, da sorologia, porque entra na nossa discussão. Não é o teste que é soberano, é o momento da sua utilização, né? Eu acho o seguinte, tá? Sempre que a gente pode lançar a mão de um método direto, é mais interessante para o diagnóstico, porque você tem uma comprovação direta de presença. Né? Mas, se a gente pensar no contexto de hemoparasitoses, né, e aí eu colocaria a Ehrlichia, o anaplasma, até mesmo leishmania, nem sempre o parasita está na circulação. Então, por que a sorologia ela acaba sendo tão recorrente no diagnóstico de hemoparasitose? Por conta de janela diagnóstica. Né? Você pode ter o agente presente ali num momento mais agudo, na maioria dos casos, mas existem quadros posteriores que também conversam com a doença, com a evolução do quadro infeccioso, que o agente não está mais disponível na circulação. Então, daí é uma situação que a gente tem que estar muito atento, porque por mais que a PCR ela tenha uma relevância diagnóstica imensa, né? E assim, é um método que se tornou muito usual pelos clínicos, ele não pode ser um fator decisivo de exclusão, sabe? Porque eu entendo que se você tem um animal num quadro mais crônico, que o parasita não está circulando, esse PCR vai dar negativo, obviamente, né? Não vai achar peixe num aquário onde não tem peixe. A PCR é maravilhoso, mas não é infalível também. Exato, mas aí a pegadinha, né, o risquinho lá, os resquícios da passagem do parasita vão estar lá. Então, eu acho que a sorologia ela se posiciona muito bem, principalmente como teste de entrada, como teste de triagem para o diagnóstico de parasitoses, porque na maioria dos casos, quando o animal sinaliza clinicamente a doença, ele já teve o tempo de soroconversão. Então, esse paciente que ele vai para o veterinário com alguns sinais já que já chamaram a atenção do tutor, que o tutor não entende que é uma apatia, que não é que está enjoadinho hoje, que realmente é algo persistente, que está comprometendo a saúde. Esse animal, na maioria das vezes, ele já soroconverteu e ele já vai ter o IgG circulante ali em níveis detectáveis. Então, é importante a gente contextualizar a sorologia, e por mais que a gente tenha métodos mais tecnológicos, revolucionários, e o diagnóstico não para de crescer em cima disso,
os métodos indiretos eles acabam tendo essa abrangência, essa relevância, né? Exatamente. Principalmente nos quadros. Perfeito. Exatamente isso. E aí eu vou colocar aí, já falando sobre o produto. Né? A professora citou lá no começo, né, professora, o teste rápido. E aí eu vou colocar aqui, como que vocês veem essa metodologia, né, a sua aplicação, né, para que a gente possa utilizá-la aí na rotina, né? E aí, contextualizando, acho que foi no mês passado, né? A gente não faz nem um mês que nós lançamos aí, que a Bioclin lançou o teste rápido de Babesia, que é uma inovação muito importante, né? E aí eu já vou até trazer uma pergunta que apareceu aqui, tá? Qual que é a espécie de Babesia que o teste detecta? Né? E aí eu vou trazer para você, o carro que está lá dentro, nosso departamento de pesquisa. Qual a espécie que o teste VETPET detecta? Então, o teste detecta os anticorpos IgG, são produzidos para a Babesia bourgueria, tá? Já na etapa de desenvolvimento do produto, a gente já fez esse direcionamento de espécie, né, para que a gente ganhasse sensibilidade, justamente conhecendo o perfil de infecção que existe hoje no Brasil. Só falando um pouco mais em relação a esse teste, esse desenvolvimento é um desenvolvimento que já tem um certo tempo, né, que estava em andamento. Né, os nossos desenvolvimentos eles são bem complexos, no sentido de que a gente começa lá atrás, na etapa de ideação, onde a gente tem que escolher qual que é o melhor epítopo antigênico que a gente vai considerar, né, aquele epítopo que é mais imunorreativo, onde a gente tem uma maior ligação dos anticorpos IgG e que vai conversar melhor com o diagnóstico. E aí a gente vai caminhando nas etapas de desenvolvimento até chegar à parte de validação. E a parte de validação, por nós sermos empresa brasileira, né, a única empresa brasileira que desenvolve teste rápido 100% em território nacional, isso é extremamente interessante porque o nosso produto não só é desenvolvido com tecnologia 100% nacional, mas também o nosso perfil de validação ele considera 100% de painel nacional de amostras. Então, a gente tem um painel muito extenso, né, na validação de P&D, a gente considera Ns muito significativos, né, que são, a gente fala em termos de milhares de amostras antes de a gente lançar um produto no mercado. E esse produto ele vem bastante bem desafiado mesmo no mercado. Né, a gente está bem satisfeito com a liberação. Já estamos no quarto lote do produto já e recebendo bons feedbacks, né? Mas eu queria saber a opinião da professora, né, que já teve oportunidade de conversar com a gente em relação a esse produto, teve oportunidade de testar também. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente a sua visão de clínica mesmo do produto, né? De aplicação, de relevância. Perfeito, muito boa esse seu comentário. Bom, isso é muito importante, né? Já que vocês têm um teste que é extremamente específico para nossas amostras brasileiras, né? Da Vogelli. Então, não tem como a gente não comentar isso, porque sendo um produto nacional, a gente tem o nosso perfil dos nossos pacientes, né? Sendo procurado e extremamente útil no dia a dia. Então, esse teste em clínica, que a gente fala, o POC, né, que é o Point of Care, vieram para ficar e realmente foi uma coisa muito importante na nossa rotina, né? Então, aqui praticamente a gente usa muito. Por quê? Porque os hemoparasitas transmitidos por carrapato aqui são endêmicos no Brasil, como eu já falei anteriormente. Então, com doenças transmitidas por carrapato, Ehrlich e Babesia geralmente estão juntas, então não tem como eu desvincular o teste para um e não fazer para outro. Então aqui geralmente a gente já faz na rotina, não tem como passar batido, não. E como você também falou, a gente não consegue olhar certinho a data que o animal se infectou. Então, a sorologia, na maioria das vezes, está sendo positiva, sim, né? A gente tem esse acompanhamento e é muito importante porque aqui o animal já sai medicado, né? A gente já fecha com Ehrlichia, com Babesia, com infecção. Então a gente até brinca aqui na clínica que benze com imisol no consultório e manda para casa com dox, né? Então já faz esse fecha o diagnóstico e já fecha essa terapia, né? Perfeito. Eu acho Não sei se eu falei.
Não, foi perfeita, professora, sua colocação foi excelente. E eu acho importante a gente colocar também um pouquinho do nosso perfil como empresa, né? De quem é a BioClean hoje, nesse posicionamento referente a esse teste. Assim como o Otávio colocou, a BioClean ela se dedica muito ao desenvolvimento, à inovação para a nossa realidade, né? E é muito importante a gente falar que hoje a gente trabalha com soluções de diagnóstico, né? Diferente aí, às vezes, de muitas empresas que se dedicam ao trabalho em plataformas específicas, como, por exemplo, o teste rápido, algumas empresas que trabalham só com ELISA, algumas empresas só com a PCR. Hoje, a BioClean ela tem a solução completa, né, para o diagnóstico das doenças transmitidas pelo carrapato. Nós temos aí o teste rápido, que, bem como a professora falou, é a ferramenta de triagem ali para o veterinário, a hora que ele está consultando o animal, tem a versatilidade do teste rápido, né, que eu posso estar na clínica, eu posso estar num atendimento domiciliar, eu posso estar em alguma situação ambulatorial onde eu preciso de um teste para ter o resultado rápido. E aqui eu tenho uma solução para o laboratório, né? Então, para o veterinário que tem ali a necessidade de fazer um exame confirmatório, que aí a gente pode partir para o ensaio do ELISA, ou então que essa amostra já está no laboratório, ele pode utilizar aí as plataformas de ELISA, né? Que também tem para Babés IgM e Babés IgG. Ou então para o PCR, né? A solução aí que pode inclusive ser quantitativa, né? Ou então para o teste multiplex, né? Que a BioClean hoje tem uma ferramenta multiplex para diagnóstico de doença do carrapato, detectando a plasma, elite e babésia, em uma reação só. Né? Então, eu gosto muito de colocar, de pontuar, trazer essa dedicação da empresa para trazer essa solução. E muitas vezes a gente não traz isso para a discussão, mas a BioClean também tem corantes hematológicos. Né? Então, para aquele veterinário que faz ali o esfregado, a gente também tem corante que pode ser usado no rotina. Né? Então, isso traz muito o perfil da BioClean, a preocupação dessa empresa para trazer produto de qualidade, não só com inovação, mas com solução completa. Porque as realidades são diferentes ali na veterinária, né? Você tem alguma pontuação? Não, eu queria falar mais do teste. Claro, vamos lá. Porque Falar o da teste a criança que nasceu, né? é a criança. E a gente vê muita necessidade da gente falar bem, bastante, né, pelo menos dessas ferramentas, porque como a gente tem soluções para laboratórios e diversas, né, a Camila falou de várias plataformas que a gente já opera em laboratório veterinário, o teste rápido, como ele vai para a mão de um clínico, eu acho que assim, a gente veicula ele com um pouco mais de cuidado, porque o clínico ele tem ali na mão uma ferramenta laboratorial, mas que é uma ferramenta muito prática, rápida, e que vai ajudar muito a rotina dele. Mas é extremamente importante que ele conheça os perfis de resultado, que ele sabe interpretar bem. Uhum. Né? Então, vamos só voltar um pouquinho mais na parte de interpretação. A professora já falou, mas acho importante a gente fixar isso. Em que situações o resultado reagente ou positivo no teste rápido ele determina a conduta terapêutica e em que outras situações ele não determina, mas ele apenas sugere, e o que a gente faz na sequência para tentar buscar esse diagnóstico. Bom, então a primeira coisa que eu acho que o clínico tem que lembrar, né, se deu positivo, teve contato. Por quê? O parasita entrou e anticorpos foram produzidos. E aí foi a leitura que o teste deu. Anticorpos demoram, né, o IgG, demoram semanas a meses para baixar. Então, esse é um ponto importante. Eu não posso basear apenas na positividade do anticorpo, porque um animal em tratamento e tendo resposta adequada, ele ainda vai ser positivo, né? E aí, se o clínico quiser lançar mão de outra ferramenta, aí ele pode fazer o ELISA e o RIF, né? E verificar se está tendo aumento ou não. Mas não há necessidade de ficar acompanhando com o teste rápido, pelo menos nas primeiras semanas. E a segunda pergunta, e quando que o clínico vai se fixar nesse resultado para tratar? Quando há uma clínica, o histórico de carrapatos.
né? Porque eu vejo é como se fosse uma memória lá dos tempos da universidade, quando se falava da tristeza parasitária bovina, que é causada por uma babese e por um anaplasma, que é o Ehrlichia e a babese igualzinho, né? Só que ela não é tão patogênica, essa dupla dinâmica, ela deixa o bicho geralmente triste. E a gente ficou com isso, que ela não era tão perigosa, que podia até ficar parasitado, porque o boi vive menos, então não vai dar tempo dele morrer dessas doenças. Eles até falavam, traz o bovino europeu, deixa carrapatear para pegar a babésia, não era assim? Para o cão, isso não é o paradoxo para o cão, né? O cão a gente tem que tratar, não tem que esperar ficar ruim ou deixar parasitar, né? Eu vejo já algumas pessoas falando, não é tão patogênica, não. O cão não deve ter babésia, tá? A menos que você pegou sem querer e ele está zero de clínica, aí você vai monitorar. Mas um paciente que já veio com alguma queixa e a babésia foi encontrada, eu acho muito importante você cruzar as informações e esse animal provavelmente vai ser tratado sim, tá? Não é sair fazendo teste em todos os cães que você atende, porque você vai ter muitos positivos, porque é uma doença endêmica, né? Mas um animal que nunca foi tratado, nunca foi diagnosticado e é positivo forte e tem clínica, ele tem que ser tratado. Eu vou trazer o último questionamento da nossa live. Nós já estamos quase estourando nosso horário. Que é muito importante. A nossa conversa é tão boa que ela andou muito rápido. Que é uma dúvida que sempre chega para mim. E para a Erlíquia também, tá? Isso se aplica também para a Erlíquia. Muitos veterinários utilizam o teste para definir tratamento. Por exemplo, eu iniciei o tratamento, defini que esse cão precisa ser tratado para babésia ou Ehrlichia. Tem clínica, tem sorologia positiva, né? Então eu consegui definir que esse animal ele precisa de tratamento Ehrlichia ou babésia. O teste rápido pode ser utilizado, que detecta anticorpo, pode ser utilizado como ferramenta para definir um critério se esse tratamento foi eficaz ou não? Depende. Por quê? Porque alguns animais ficam meses ainda com anticorpo para declinar. E você só se basear que ele continuou positivo após o tratamento, não é fidedigno entendeu? Que o parasita esteja lá. Aí, nesse caso, sim, fazer a sorologia pareada com 2 a 4 semanas e ver um título aumentando. Aí sim, um aumento de até 4 vezes no título, na sorologia, aí sim. Mas aí é um teste de laboratório, não é o teste rápido, tá? Teste Mas rápido. nós não temos um tempo certinho assim. 3 meses, Ehrlichia negativa, teste de anticorpo, Babésia com 2 meses. Não tem. Ehrlichia, inclusive, nós temos trabalhos dizendo que passa de ano o anticorpo para parar de ler, em alguns testes, né? Então, essa não é a ferramenta. Perfeito. E isso vai muito de encontro com o que a gente sempre conversa, né, Otávio? Porque chega muito essa dúvida para a gente aqui. E já teve situações onde a pessoa permaneceu tratando o animal porque o teste continuava dando positivo. Eu queria puxar uma outra questão em relação ao tratamento. Eu acho que é relevante a gente falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, são duas, tá, professor? A primeira é o seguinte: cão que já pegou babésia pode ser reinfectado ou essa imunidade confere proteção? Isso é uma pergunta. E a segunda é o seguinte: tratamento de babésia é esterilizante no seguinte sentido: ele elimina todo o parasita e eu posso dizer com 100% de certeza que esse animal ele vai estar curado pro resto da vida, ou a gente tem um controle do quadro clínico e futuramente talvez esse parasita ficou alojado em alguma parte do animal, ele pode provocar doença de novo. O que a senhora me diz desse respeito? Bom, a primeira coisa que a gente sabe, né, é que não existe nenhum tratamento 100% eficaz, tanto para Ehrlichia quanto Babésia. Alguns animais podem sim ser refratários à terapia. Como também alguns animais podem se reinfectar sim. Não em período curto, mas podem. Podem se reinfectar sim. Ehrlichia ainda mais. O período é mais curto ainda, né? Eu tenho pacientes que pegam Ehrlichia anualmente, né? A Babésia pode pegar de novo também. Pode sim.
Não existe imunidade esterilizante contra a babésia. Bom, então acho que é isso, né? Foi uma discussão muito produtiva, foi fantástico. Ter a senhora aqui conosco, professora, foi extremamente importante. Os temas que foram abordados conferiram aqui para nós né, muito significativo essas informações, e acho que para as pessoas que estão aí assistindo também, né, para o veterinário, para o tutor, ter essas informações como um critério, e é importante que o próprio tutor veja isso, né, como uma oportunidade para manter o bem-estar do seu animal, né, solicitar o teste quando vê que o animal está aí apresentando algum sinal clínico, ou consultar o veterinário é de extrema importância, e ter profissionais como a senhora do nosso lado é muito importante para nós, professora. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, tá, em nome da Bioclin, tá, pela presença, pela oportunidade de compartilhar todo o seu conhecimento conosco, foi muito grandioso para nós. Eu que agradeço, pessoal, pelo convite, né, pela a oportunidade. É sempre muito bom discutir, né, as hemoparasitoses, porque elas são nossa rotina, infelizmente, cada dia mais, né? Então, isso foi muito oportuno. Muito obrigada. Professora, eu também queria agradecer, dizer que é uma honra ter a senhora de novo com a gente, né? A senhora já sabe que eu sou um fã seu, eu tenho seu livro, só não peguei o autógrafo ainda, mas eu tenho o livro na minha mesinha lá do meu escritório, então, muitíssimo obrigado. Acho que a senhora fala muito bem sobre as hemoparasitoses, é um conhecimento muito valioso para quem está assistindo. E deixar claro com o pessoal que está assistindo que, caso vocês tenham alguma dúvida, né, a gente tem os canais de atendimento da Bioclin que estão à disposição e você pode acessar a gente até Se mesmo eu pelos... puder ajudar também, pode me enviar, vai ser um prazer tentar ajudar. Com toda certeza. Perfeito, gente. Então, muito obrigado pela oportunidade da live, todo mundo que tirou um tempinho aí para poder ver essa comunicação, essa discussão desse tema que é tão importante para a nossa realidade, né? E a Bioclin está sempre aberta, né, para dúvidas, oportunidades e para próximas lives, né? Se vocês tiverem aí algum tema bacana para a gente conversar, enviem, entrem em contato aí com as nossas redes sociais, com o nosso serviço de assessoria ao cliente. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Bom, então, muito obrigada. Obrigada, Otávio. Obrigada, professora. E até a Obrigada próxima. a vocês Obrigado. também, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.